Estamos ao vivo? Sim. Olá, tudo bem? Boa tarde para os espectadores aí do MEON, para os internautas. Hoje estamos aqui na nossa Web TV MEON, ao vivo aí para o Facebook. Vamos falar um pouco do festival, um dos eventos mais tradicionais aqui da nossa cidade, né? Indo para a sua 32ª edição, nesse ano com o tema Olhares Contemporâneos, né? Aí para isso a gente recebe aqui no nosso estúdio, na nossa sala, o diretor de Cultura e Patrimônio, Agenor Carvalho. Muito obrigado, Agenor. Obrigado a você, João. Obrigado, MEON. Mais uma vez aí batendo um papo. E conosco aí para nos ajudar nas perguntas, né? E receber as perguntas aí de você de casa, nosso jornalista Marcos Alvarenga. Olá pessoal, boa tarde, muito obrigado por estarem de novo com a gente aqui na Web TV MEON. A gente vai mantendo contato aqui pelo Facebook, pelas redes sociais e pelo nosso WhatsApp, que é o principal. Então não esqueça de mandar suas perguntas, suas mensagens. Quer saber sobre uma peça específica, sobre a programação, alguns detalhes? Então a Agenor está aqui para esclarecer. Então lembrem, o nosso número é 982 18 4888. Então mandem suas mensagens para o nosso número do WhatsApp. A gente está aqui aberto para a gente conversar durante toda aqui essa meia horinha junto com vocês. Legal, Marcos. Então, Agenor, vamos lá. Olhares contemporâneos. Queria entender um pouco, né? A gente falar um pouco sobre essa questão de contemporaneidade no teatro, né? Por que vocês escolheram esse tema, né? E a respeito das peças que estão vindo também, o que une, né, essas peças aí nesse tema aí de olhares contemporâneos? Legal, João. A escolha do tema, na verdade, ela vem em cima de uma diretriz maior. Não só no festival, mas nos outros eventos, a própria programação da Fundação, a gente está desenvolvido, pautado em alguns eixos, especificamente. No caso do festival, a exemplo também do Festidança, que a gente fez em junho, mais propriamente do festival, a gente trabalha, sobretudo, nos seguintes aspectos. A descentralização, né, fazer as atividades de fato em diferentes lugares da cidade. Então a gente tem aí 12 lugares diferentes do festival. A valorização do artista local. Você vê, a grande maioria, não a grande maioria, mas uma parte considerável das peças escolhidas por edital, por exemplo, são de companhias ou grupos aqui de São José dos Campos. E um terceiro aspecto é um foco na produção de hoje, né, entrando no contemporâneo. E por que isso? Mais uma vez, exemplo também do Festival de Dança, que tinha uma mostra contemporânea de dança. A gente está trazendo para o festival e também esses olhares contemporâneos. Aliás, o que é a contemporaneidade, né? Filosofias ou teorias à parte, o contemporâneo é o hoje. Claro que é muito mais complexo do que isso, mas a gente quer tratar o hoje. E o hoje, o que é hoje? O que é produzido agora no nosso tempo, quem produz agora no nosso tempo e como se faz isso agora com essas pessoas. Então, o olhar contemporâneo é justamente isso, permear essa visão do hoje sobre qualquer espaço-tempo possível. Então, não quer dizer que o Olhares Contemporâneos está dedicado só ao teatro contemporâneo. Também, claro. Mas esse olhar do hoje para qualquer tempo, né? Você pode fazer um olhar do hoje para uma peça de Sófocles, você pode fazer um olhar do hoje para uma peça do Nelson Rodrigues, você pode fazer um olhar de hoje com o próprio Robert Wilson, não sei, né? Dramaturgo contemporâneo. E falando de contemporaneidade, né, do que acontece hoje, uma das questões, né, atuais é a ocupação de espaço, né, principalmente a ocupação do espaço público. Então, o festival, assim como já foi o Festidança, né, desse ano, tem essa preocupação de ocupação de espaço, né? Eu vi aqui que são 12 espaços, então, fora a questão dos espaços públicos, também as parcerias, né, com o Teatro do SESI, por exemplo. Essa foi uma outra preocupação que vocês tiveram aí na hora de pensar o festival? Completamente, acho que pensar o festival e pensar na gestão da fundação, né? Isso de estar presente em todos os lugares da cidade, com as diferentes camadas da população, diferentes faixas etárias, enfim. É um projeto de, como a gente conversou, de ocupar esses espaços, né? Então, a exemplo de outras atividades, levar
as peças, levar nossas atividades para as casas de cultura, né? Por exemplo, a gente tem aqui, a partir de hoje e amanhã, dentro do festival, peças desde lá do Dom Pedro, né? Na Casa de Cultura Flávio Craveiro, no Teatro Pedro Varela, que fica dentro da Casa de Cultura, até em Santana, o Cine Santana, que também é uma Casa de Cultura. Então, Zona Sul, Zona Norte, e no meio temos o Teatro Municipal no centro, né? Que é um dos grandes palcos, é o grande palco da cidade. E São Francisco Xavier, né, na Praça Cônego Manzi, atividades no Museu Municipal, ali no Auditório Mário Covas, no Vicentino Aranha, no próprio Parque da Cidade, na Praça Afonso Pena, no Teatro do SESI, como você falou bem, né, a questão das parcerias. Então, é um dos grandes teatros da região, né? Então, eu acho que levar a fundação, levar o termo público ao pé da letra, né, levar o termo público ao pé da letra é fazer o tempo inteiro chegar, né, nas pessoas, trazer outras instituições culturais, sociais para próximo da fundação, para ter de fato uma atuação pública, né, e abrir esse diálogo de fato, né, o diálogo com a sociedade, com a comunidade, com a classe artística, né. Eu acho que tudo isso, quando a gente fala de descentralização, eu penso em além de uma questão física. Eu acho que uma questão conceitual, descentralização também é sair do centro, ou seja, sair de si mesmo. Claro, isso é muito interessante, porque a gente tem, normalmente nesses festivais, né, a questão um desafio, né, o desafio de trazer gente para o teatro. A gente sabe que, né, não somos um povo que culturalmente assim, vai muito ao teatro, né, mas no caso, como o teatro está indo as pessoas também, né, nesse festival, é um desafio aí, acredito que solucionado. Um outro desafio é como tornar isso interessante assim, para o público. E como é que vocês fazem, como é que vocês equacionam aí essa questão de ser um festival, claro, conceitual, com um conceito contemporâneo, né, mas que seja um festival também que atraia público. Acessível. Acessível. Do ponto de vista conceitual. Exatamente. Então, João, eu acho que esse é um dos grandes desafios, não só no teatro, acho que esse é um desafio na administração cultural, né? Nas curadorias, sobretudo nas instituições públicas que trabalham com cultura, não só no Brasil, acho que é uma questão mundial. A gente trabalha com formação de plateia, a gente tem que trabalhar com formação de plateia o tempo inteiro. É muito difícil você desenvolver um projeto cultural sem ter um braço educacional. Assim, não é sustentável. Falando ao pé da letra, assim, não é sustentável. Porque se você faz qualquer peça que seja, qualquer show musical ou uma exposição de artes visuais, sem ter essa afinidade, essa proximidade da formação, né, da educação, e quando eu falo de formação e educação, não significa só levar a criança ainda, né, com conceitos a serem construídos sobre o mundo. Não, nós estamos o tempo inteiro em formação. Né, ter um diálogo com os artistas, ter um diálogo com o curador, por exemplo, são caminhos que a gente encontra para ter uma maior capilaridade nesse sentido. No caso propriamente do festival, por exemplo, o festival começa hoje, né, hoje à noite às 20 horas. Porém, desde sexta-feira até ontem, nós tivemos um pré-festival chamado de Entre Atos. Nesse pré-festival, a gente teve 24 apresentações. Teve no sábado e domingo, mas na sexta, na segunda e ontem, grande parte delas foi direcionada para público da rede de ensino, rede pública de ensino municipal e estadual. Então, é um jeito também de formar a plateia. Aliás, é a grande maneira de se formar a plateia. Então, está preocupado, sim, em explorar temas contemporâneos. Porém, levar pessoas e ser acessível para essas pessoas de fato, entender e, acima de tudo, ver que isso faz parte dela, faz parte do dia a dia, a gente cumpre uma função muito importante na arte. Com certeza, com certeza. Então, é uma das funções mais importantes, talvez, né, dos festivais, quando o festival é de graça, né, que acontece nesses espaços. O Marcos queria falar sobre a peça de abertura. Fala mais. Então, não sou só eu não, a gente já tem aqui, pessoal, a gente já tem algumas mensagens aqui. E falaram mesmo, perguntando o que é, tem gente que ainda não está sabendo o que vai ter hoje de abertura, o que vai ter hoje, e também a gente já adere ao que a gente estava conversando antes. Como que foi a decisão, que decisão de como vocês decidiram, né? A peça de abertura, quem convidar uma peça com a Matheus Chegali, como que foi essa
decisão, né? O Marcos, então, a curadoria, o nosso curador André Ravasco, que está no 3º ano seguido como curador do festival, passamos, né, conversamos sobre o tema e tudo mais, então teve um grande trabalho aí foram 467 peças escritas de todo o Brasil, para extrair 17 apresentações, 17 espetáculos. No caso da abertura, do encerramento e mais uma ou duas peças, são peças convidadas. Hoje, às 20 horas, no Teatro Municipal, a gente tem processo de Concerto do Desejo, né, dirigido e atuado pelo Matheus Artigali. O Matheus, ele, para quem acompanha o trabalho dele, enfim, ele é um ator conhecido, né, até por telenovelas da Rede Globo, filmes, mas ele é um grande ator de teatro, né, um ator que teve um trabalho, um começo de carreira muito grande junto com o Teatro da Vertigem, em São Paulo. Então, é um cara que transita muito bem, né, nas artes cênicas, no palco, né, no teatro, na TV, no cinema. É um grande nome, um dos grandes nomes do teatro, da TV e do cinema dos últimos 15, 20 anos, talvez 15 anos no Brasil. E a escolha dessa peça vem justamente, como eu estava falando, por conta desse tema, Olhares Contemporâneos. Né? O que acontece? O Matheus, ele fez essa montagem, agora, se não me engano, pouco tempo atrás, baseado em poemas que a mãe dele deixou. A mãe do Matheus, é uma história bastante carregada, a mãe do Matheus faleceu, morreu quando ele tinha 3 meses de idade, ela cometeu suicídio, então ela deixou poemas. E o pai dele só entregou os poemas para ele quando ele era adolescente. Então foi onde que ele desempacotou toda essa lembrança, né, esse referencial materno que ele tinha. E esse espetáculo, Marcos, ele é inteiro pautado, baseado nesses poemas da mãe. Então, é ele recitando os poemas da mãe. Você já assistiu o espetáculo? Não, ainda não. O Processo de Concerto do Desejo, se não me engano, estreou talvez no Raul Cortez, em São Paulo, alguns meses atrás, e pelo interior paulista não tive notícias que é bem recente. Então, é o Matheus, um grande ator, um grande intérprete, um grande artista em cena, declamando os poemas, as poesias da mãe dele, com um acompanhamento de 2 músicos. E os 2 músicos tocam. O concerto é pautado também em músicas que a mãe dele curtia. Eu estou imaginando a carga emotiva, né? Energética, emotiva. Traz pro palco. É claro que um ator desse calibre sempre, né, oferece a gente uma carga emotiva. Muito, Claro, mas, poxa, quando, né, a forte, pessoal, né? E é um privilégio São José, então, ser uma das primeiras cidades a receber e abrir o festival esse ano por isso. Toda a relação disso, né, da peça do Matheus, quais são esses tais olhares contemporâneos? Né? Então, você vê um ator, né, reconhecido, ou seja, um intérprete de hoje, né, fazendo uma leitura de poemas, de poesias da década de 60, Matheus 68, então, final da década de 60. Então, o que é? É aquela percepção, aquele olhar de hoje, porém de algo escrito ali há 50 anos atrás, 40 anos atrás. 40 anos atrás, Entendeu? Então, o olhar contemporâneo, o olhar contemporâneo é isso, assim, é o olhar do ator, do artista em cima de uma situação, no caso dele muito, muito peculiar, porque é a história de vida da família dele, da mãe dele, né, os laços afetivos da mãe dele, então é muito, muito sutil, muito delicado. Né? A gente tem a Ana aqui de Jacareí, e ela fala que ela vai sair do trabalho só 6 horas da tarde, ela não sabe se vai dar tempo dela chegar. Dá tempo ou, tipo, hoje ela não consegue? Ana, quantos dias ela pode conseguir? Dá tempo de chegar. Os ingressos, como a gente falou, são ingressos solidários, né? É a troca por um quilo de alimento. Então, os ingressos estão mediante disponibilidade, né? Assim, como é aberto, né? Infelizmente, a gente não pode, de fato, garantir o ingresso como qualquer outra apresentação artística, mas vale a pena sair de Jacareí, vir até São José, se puder chegar um pouco mais cedo, para não correr o risco de ficar fora, né? Eu imagino, já tendo muitos contatos, muitas ligações, muitos comentários na nossa página no Facebook, a procura está muito grande, né? Esperamos que o teatro esteja de fato muito cheio. De hoje o espetáculo é às 8 e às 7 já começa a ter essa troca. Às 7 horas começa a ter a troca de ingressos. Não, bacana. Bom, a gente está falando bastante da peça de abertura, né? Mas vamos lembrar aí que a gente tem até o dia 10, né, 30 espetáculos, né? Eu estou
lancei um desafio aqui para a Genoa para que ele ajude aí o nosso internauta, né, a se programar também. É claro que, como a Genoa falou, foram 400, né? 467. 467 inscritos, né? E para tirar 30 espetáculos daí, né? Então a gente já dá para ver que esses 30 espetáculos, né, é o creme de la creme. Então, mas desses 30, Genor, assim, se você fosse fazer um roteiro, o que você pode dividir com a gente aí? Missão difícil, viu, João? Missão difícil, mas eu vou passar pelo programa e vou dar minha indicação enquanto público, né? Enquanto diretor de cultura. Todos são excelentes. Eu sou um grande fã do Matheus, da obra dele. Então acho que não só para quem curte teatro, né, mas artes em geral, eu acho que é uma peça incrível, excelente, a de hoje. Como dica, eu acho que é importante separar, inclusive, espaços abertos e espaços fechados. Ótimo. Por exemplo, família está passeando no Parque da Cidade, quinta, sexta e sábado tem peças 3 horas no Parque da Cidade. Então é legal levar. Eu gosto muito das peças em lugares alternativos. Eu gosto bastante. Né? Eu acho que é onde a gente pode tratar de coisas que talvez no palco italiano, né, por questão de mobilidade cênica, fica um pouco mais complicado. Então lá no SET, ali no Centro de Estudos Teatrais, ali na sede da Fundação, a gente vai ter várias peças muito interessantes. Por exemplo, o Pé na Curva, da Companhia de Dois, aqui de São José dos Campos, é bastante interessante. Isso acontece quando hoje? O Pé na Curva é amanhã. É bom que eu já tô amanhã, meia-noite. Então, 11h59. Exatamente. Alternativos. Por exemplo, na quinta-feira também, lá no Teatro do SESI, tem uma montagem do Esperando Godot, uma grande peça da dramaturgia universal ali, mais um olhar contemporâneo em cima, uma peça provavelmente da década de 40, talvez. Tem uma peça aqui que me... do Godot, desculpa. No Teatro do SESI, 19 horas, na quinta-feira, dia 7. Feriadão. Feriadaço, Como ainda mais alternativo e independente, a gente está recebendo lá de Fortaleza um grupo chamado Em Foco Grupo de Teatro. Eles vão fazer um espetáculo chamado Price World, ou A Sociedade a Preço de Banana. E esse espetáculo, Marcos, ele vai ser encenado dentro de um ônibus. Olha aí. Circulando, com a devida segurança, claro. Mas circulando na cidade. Circulando na cidade. É uma peça recomendada para adultos, né? Pessoas acima de 18 anos, né? Tem uma temática mais... Quantas pessoas vão poder estar dentro do ônibus assistindo? De 40 a 50. Legal. Esse vai ser qual dia, Genor? Esse do ônibus vai ser no sábado, às 20 horas. E no sábado também, às 21 horas, aí é uma escolha difícil, lá no Teatro Municipal, outra peça que me chamou bastante atenção também, um grupo chamado Máscara em Cena, lá de Porto Alegre, encenando uma peça chamada Imobiliados. Eles fazem com umas máscaras muito expressivas, é muito interessante. No dia 9, sábado, às 9 horas, no Teatro Municipal. Então, programa de sábado, 7 horas, vai no ônibus, não conseguiu entrar no ônibus, corre pro Teatro Municipal. Vai pro Teatro Municipal. Mas você vê, de onde vai sair o ônibus? Lá da sede da Fundação. Sai da sede da Fundação e volta pra lá. Mas assim, várias outras peças. Por exemplo, uma das peças companhias de teatro aqui de São José dos Campos, o Teatro da Cidade, vai fazer a peça no Teatro Municipal Os Sonhos Roubados, um melodrama delight, que vai ser na quinta-feira também, no dia 7, às 22 horas no Teatro Municipal. Uma peça excelente. Tem peça, você falou das 3 horas, que é quinta, sexta e sábado, no Parque da Cidade, é infantil ou além delas tem outras voltadas para o público infantil? Essas são... É difícil categorizar só infantil ou só sobre adulto nesses casos específicos, mas é mais família, assim. Porque quando a gente fala infantil, parece que a gente restringe só a criança. Claro. Quando fala adulto, criança não pode. Aí inventaram o termo família, que é ótimo. A peça para família, ou seja, pode ser para criança, pode ser para adulto. Né? Então, tem uma que chama Super Tosco, às 3 horas, ali no Teatro de Arena, no Parque da Cidade, ali do lado da Residência Olivo Gomes, né? Entre a Residência e o Museu do Folclore ali. Mas quem não souber, chegou no Parque da Cidade, só perguntar lá que te orienta, você consegue chegar ali, né? Só perguntar. Na sexta-feira, no Parque da Cidade, a gente tem também... Desculpa, no sábado.
chamado Jogos Cortasianos. É o grupo Matula Teatro lá de Campinas. Isso no sábado. E no domingo temos um espetáculo incrível do Márcio Douglas, La Cascata Companhia Cômica, aqui de São José dos Campos, com a peça Precisa-se de um Mané. Né? Essa é a peça quase encerrando o festival no domingo, às 10 horas no Vicentino Aranha e às 3 horas no Parque da Cidade. E no domingo, imperdível, a Companhia Academia de Palhaços, que é uma grande companhia lá de São Paulo, fazendo um Adeus Palhaços Mortos. Que é também, João, entrando na questão dos olhares contemporâneos, essa é uma peça que ela tem projeção, tem bastante música, ela tem muito essa questão da cenográfica mais atual, mais de hoje. Para quem está assistindo e não conhece, não tem muito conhecimento, não conhece muito sobre teatro, não tem essa questão de olhares, quando ela se deparar com esses diferentes perfis de peça, como que ela vai receber, como que ela vai conseguir entender? Que é a questão da provocação. A questão da provocação. Buscar, as pessoas que não são tão comuns de visitar o teatro, tem essa possibilidade de coisa gratuita, né? Assistir a peça gratuita. O bom de trabalhar com o contemporâneo, é uma afirmação perigosa, mas o bom de trabalhar com o contemporâneo é que a gente trata do hoje. Sim. Ok, o hoje é difícil falar que é compreensível. Hoje é um hoje difícil também. Mas você, de certa maneira, trata de assuntos atuais. Se você falar de contemporâneo, falar de hoje, falar da atualidade, você fala da vida das pessoas. De certa maneira, você fala do que o público está vivendo. Né? Não, mais uma vez, não que o Nelson Rodrigues não falava, é até hoje um grande dramaturgo e muito atual. Muito atual, né, os temas. Mas quando a gente está com uma peça montada agora, eu acho que tem uma interface, Marcos, com o público mais próxima. Né? E é isso, a questão da provocação na arte, ela tem que estar presente por muitas vezes. Né? Mais uma função muito importante da provocação, né? A provocação a ponto de tentar traçar algum sentido para alguma coisa. Né? Então, sim, eu acho que a gente está esperando, a gente tem essa expectativa de levar as pessoas, ter um grande alcance, por exemplo, nas casas de cultura, nos vários bairros, e as pessoas entrarem e falarem, nossa, que interessante, isso faz parte do meu cotidiano. Dessas 30 peças escolhidas, você já esteve acompanhando alguma delas antes? Já tinha visto algum desses grupos, dessas companhias antes também? Não vi. Também é tudo novo para você? Tudo novo. Que legal. Tudo novo. E como que você, como profissional... Tudo novo, porém, imagina, no processo de seleção, Marcos, recebemos todos os vídeos. Sim. Então, existe uma análise audiovisual ali da peça, então são escolhas pautadas por critérios. Né? Mas pessoalmente não estive nas peças. Mas como você, como profissional, primeiro ano que você está à frente do festival, e com essa experiência, trazendo esse olhar novo, e com todas essas experiências, são de lugares diferentes, são grupos aqui de São José mesmo, como para você, como profissional, está sendo essa experiência? Aqui, São José tem uma cena teatral muito interessante, né? Tem várias companhias, né? Vários grupos teatrais, tem uma cena teatral artística muito interessante. Desses 17 selecionados, Marcos, 7 são daqui de São José dos Campos. O que me deixa bastante contente, porque é um dos focos aí uma das diretrizes, um dos eixos que a gente está trabalhando no festival esse ano. 6 peças são da capital e do interior, e 3 peças de outros lugares do Brasil. Ou seja, tem dentro dos 17, a maioria ser peças aqui da cidade, né, a maioria desses outros 6 mais 3, 9, é muito bom. Enquanto profissional trabalhando em São José dos Campos, é excelente ver isso, né? Não é só uma questão de valorização da questão do artista local, mas ver de fato que o artista local produz coisas muito boas. Aproveitando aí o gancho, né, do artista local, eu queria emendar umas duas perguntas, né? Primeiro, o quanto que um evento como esse, né, que são 30 espetáculos, com aí o que tem de mais legal acontecendo, né, no teatro contemporâneo, né, com esse apuro aí, né, da escolha, né, que vocês fizeram, o quanto que isso é importante, o quanto que isso agrega para a cena regional. E a segunda pergunta é como que você classifica aí, você que, né, tem um histórico aí de outras cidades e tal, quando você veio para cá, como é que você se surpreendeu com a nossa cena do teatro? Como você classifica aí nossa cena regional? Assim? Sim, eu morei algumas
cidades, né? Mais eixo Rio-São Paulo e tal. Mas a primeira questão. Eu acho, João, que produzir um festival, existir um festival, realizar um festival é essencial, é muito importante. O festival o que é? É juntar, de certa maneira, um curto período de tempo, né, dentro de um recorte de determinada manifestação ou não, né, hoje os festivais são bem mais plurais. Você consegue, nesse curto espaço de tempo, ter um approach, ter uma pegada de público muito interessante, que se concentra. Então, se concentra desejos, né? Se concentra expectativas, se concentra, às vezes, experiências e até experimentações. Eu acho que um festival, ele traz muito disso, né? E isso culmina num fomento de uma cena. É esperado o festival. Então, quando você gera uma expectativa, né, você gera aquela ansiedade para que algo aconteça, no caso, no festival de teatro, que o palco aconteça, que a cena aconteça. Eu acho que o festival é um momento que, apesar de todas as dificuldades, claro, do setor cultural brasileiro, são momentos que a gente reúne, né, grandes artistas, locais ou nacionais ou internacionais, para falar do mesmo assunto. E quando você reúne gente por um período para falar do mesmo assunto, novas coisas certamente vão surgir. Então, o teatro, ele tem um poder o festival, os festivais artísticos, eles têm um poder de fomento da cena, um fomento das artes muito grande, né? Não é à toa que existe, nos últimos 10 anos, cresceu muito os festivais no mundo inteiro, né? Você tem grandes festivais no Brasil, no mundo, grandes festivais de música, né? Outros com uma pegada mais popular, outros com uma pegada mais experimental, mas eu acho que são momentos que as coisas são concentradas, debatidas, fomentadas, e a partir disso novas ideias surgem. Acho que é essencial. É ótimo. E só para a gente emendar nesse assunto, o festival por si só ele já planta, né, essas sementes, né? E a fundação ela tem essa preocupação assim de que o festival não seja só aquela coisa de, né, você montou o circo ali, depois vai embora com o pessoal e como é que fica assim o pós, né? Existe alguma preocupação com o pós-evento, principalmente para os mais afetados aí, que são o pessoal da cena daqui, né? Não sei se existe alguma questão ou se a própria fundação com os programas que já existentes, né, já contempla isso. A fundação tem dentro das várias casas de cultura, hoje a gente tem 11 casas de cultura, a gente tem várias oficinas, né? O público das oficinas hoje, se não me engano, tem quase 5.000 vagas abertas. E temos cursos de teatro nas oficinas, temos um grande público dentro das oficinas de teatro, né? É um jeito também de fomentar, né? de plantar algumas ideias artísticas ou quase profissionais desse pessoal. Acho que isso colabora, de certa maneira, né, muito com a cena. No caso do teatro, tem companhias, escolas de teatro muito interessantes aqui de São José, claro que também colabora, de certa maneira, para compor essa cena. Isso que você comentou sobre a preocupação, a gente costuma brincar em produção de festival, que um festival ele não pode ser aquele disco voador que pousa na cidade, fica ali 5 dias, levanta o voo e vai embora, acabou, agora um abraço para vocês, a gente tem nada mais a ver com isso. Né? Os festivais, os projetos culturais, eles têm contribuído bastante, e alguns deles, inclusive, existem por conta desse motivo de transformar determinada comunidade, né? Ter um trabalho econômico, financeiro forte em cidades, forte em comunidades, gerar receita, gerar emprego, fomentar, né, ideias, conceitos e tudo mais. Então, no nosso caso aqui, a gente trabalha, como é uma fundação cultural pública, a gente trabalha o ano inteiro em vários segmentos. Né? O festival vem, o festival da própria fundação, ele vai, mas deixa coisas boas, por exemplo, além dos espetáculos, além das 30 apresentações, a gente vai fazer 3 oficinas. Pode ser falar o que estava em paralelo, né? Paralelo às peças, a gente tem esses 3 projetos, oficinas, né? Oficinas amanhã, por exemplo, amanhã, dia 6, quarta-feira, às 10 horas da manhã, a gente tem uma oficina com Marcos Bulhões, chamada Teatro Contemporâneo em Jogo, Acupunturas Poéticas em Sala de Aula. Essa é uma oficina. Às 2 horas da manhã, tem uma outra oficina, com uma grande figura local aqui do teatro, Arthur Trivedi, que é o Trabalho Solitário do Ator, né? Na quinta-feira repete a oficina de teatro contemporâneo. Às 3 horas, no Museu Municipal,
ali no auditório Mário Covas, a gente tem uma mesa redonda. Afinal, o que é o teatro contemporâneo? Então, são todas as atividades que ela tira a essência, né? Ela resgata a essência do festival, do que está acontecendo nesse curto espaço de tempo, com recorte de determinada manifestação, para discutir exatamente isso num plano muito maior. Então, o que deixa essa discussão, deixa um projeto constante de melhoria, de aperfeiçoamento, né? E o debate tem que estar na mesa o tempo inteiro. Legal. Você falou desse plano maior e essa coisa paralela, né? Você que está à frente da direção cultural da Fundação, quem está indo no festival, mas não quer assistir as peças ou não quer acompanhar o festival, a Fundação tem outras coisas que vão acontecer nesse feriado também, né? De música, outras coisas. Você tem como dar mais ou menos uma ideia? Claro. Marcos, dentro do próprio contexto do festival, na quinta-feira, a gente já tem aqui na cidade, tradicionalmente, o Bar de Quinta. Né? É um evento que acontece mais ou menos a cada 15 dias, né? com um evento musical, né? ali na própria sede da Fundação, em frente ao Arquivo Público do município ali. E nessa quinta-feira vai ser uma edição especial festival. Que legal. Então, na quinta-feira, depois de amanhã, no dia 7, vai ter o coletivo Estoril. Né? Estamos tentando trazê-los para bater um papo aqui com a nossa Web TV. A partir das 19 horas. Então, ou seja, é música, né? Música, teatro, então vai ser uma semana, um fim de semana, um feriado prolongado bem... No sábado, a gente tem já a tradicional Festa Vale, que é uma festa que tem ali na sede da Fundação também, ali no mesmo espaço, no Centro Cultural Clemente Gomes. A Festa Vale começa quase meia-noite, 23h59, porque vem depois de uma série de apresentações, né? E quem vai tocar esse ano conosco vai ser o Dom Pescoço e o Forró Becado. Que legal, Forró Becado. Então, é um festival de teatro, mas um dos nossos trabalhos também é que as manifestações se cruzem, se agreguem, se juntem. Né? Mais uma vez, no Festival de Dança, a gente teve Jam Session com participação de músicos, né? Agora a gente está tendo um Festival de Teatro com participação de grupos musicais. Em novembro temos atividades musicais, também queremos trazer a dança, trazer o teatro para dentro dessas atividades musicais. Então, além das peças, como eu falei, a questão das oficinas, mesa redonda, né? Tem intervenções artísticas, isso é muito interessante. O VJ Suave, o pessoal lá de São Paulo, eles têm uma instalação, umas bikes, bicicleta com projetores. Então eles andam de bicicleta projetando nas fachadas. Eles estarão conosco na sexta e no sábado. Na sexta, dando um bom giro pela cidade ali. Então quem se vê com o pessoal pedalando com projeções, porque faz parte também, né? As intervenções artísticas estão nesse contexto do festival, tem que estar nesse contexto do festival. E nesse caso específico desse pessoal, o Suave Ciclo, que chama esse projeto, a gente leva em consideração outro fator muito importante que tem que estar nos festivais, ou qualquer expressão, ou qualquer projeto artístico, que é a valorização de onde a gente vive, a valorização da cidade. Então eles vão projetar essas imagens na cidade, né, nos prédios, nas casas da cidade, em patrimônios históricos. A partir daí a gente consegue provocar um sinal de presença, né, do patrimônio histórico. Isso para a valorização do patrimônio histórico. Valorização da cidade onde a gente vive é um recurso extraordinário. Olha, para você que está assistindo sem uma caneta, um papel, para anotar todas essas dicas aí do Agenor, você pode assistir, né? Estamos ao vivo agora, né? Mas a gente fica no YouTube, né? Depois a gente sobe esse vídeo no YouTube. Então no YouTube você pode pausar, anotar as dicas, né? Que é uma avalanche de dicas aí do Agenor. Bom, Marcos, não sei se a gente tem outras perguntas. Sossegado. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Então, bom... E com tanta coisa, mais pergunta, né? Tá tudo esclarecido já, eu acho. Nossa, mais do que esclarecido. Agenor, eu queria agradecer muito a sua presença. Obrigado, João. Eu acho que, assim, teríamos que ter um bate-bola aí com a Agenor todo mês, porque é muita coisa legal que acontece, né? E São José, assim, eu escuto muito, né, da população. Poxa, falta atividade, São José é uma cidade que é um pouco parada e tal, então falta atividade, mas também falta às vezes um pouco de interesse da gente ir atrás, então vamos atrás, vamos procurar, porque São José, né, hoje não
tem tido aí bastante coisa, né? O próprio teatro mesmo tem muitos espaços fora a Fundação Cultural, né? Outros espaços independentes. Então a gente vai tentar aí, à medida do possível, trazer aqui para a Web TV o que está rolando na cidade, né? Para a gente poder também participar mais desses nossos eventos. Angela, fica o convite para quando você quiser, as obrigado. abertas, a gente adorou o papo. Só convidar. E, poxa, um bom trabalho que vai ser duro aí, né? Obrigado, e todo mundo convidado para hoje, para amanhã, enfim, até domingo. Nosso site FCCRSP, GovBR, tem toda a programação. E nossas redes sociais, Fundação Cultural Cassiano e Ricardo, ali tem todo um acompanhamento a cada instante de tudo que está rolando aí no festival e as atividades da Fundação Cultural. Legal. Gente, ficamos assim. Muito obrigado para você que assistiu aí ao vivo a nossa apresentação na Web TV. E amanhã, às 3 horas, o que teremos, Marcos? Amanhã, às 3 horas, a gente vai receber aqui os vereadores Vivi da Rádio, de Taubaté, vereador de Taubaté, e o vereador Wagner Balieiro, aqui de São José dos Campos. Você vai bater um papo com esses dois políticos, conversar um pouquinho. Então, se vocês quiserem já adiantar as perguntas, tanto para o Balieiro, aqui de São José, quanto para a Vivi da Rádio de Taubaté, não esqueça o nosso número do WhatsApp, 98218-4888. Amanhã é política, então já vamos soltar algumas perguntas para esses vereadores aqui da nossa região, tá bom, gente? Legal, vamos movimentar o debate. Até mais.